Alguns dias atrás eu coloquei aqui um vídeo no meu canal dizendo que é um ano importante e diferente no Flamengo por causa das eleições e que o torcedor deveria procurar saber o posicionamento de cada candidato à presidência do Flamengo, um posicionamento em relação a temas importantes, como estádio, SAF, profissionalização do departamento de futebol, entre outros temas, né? E não é quem sai hoje na coluna do Renato Maurício Prado dizendo que houve que o BAP, né, que é um dos candidatos a presidente do Flamengo, que era do grupo da chapa do Landim, mas aí ele saiu, não é que racharam, mas saiu para ele poder se candidatar, já que não é o candidato indicado pelo Landim, que o BAP, em conversa com os sócios, debateu sobre a questão do estádio e se posicionou totalmente contra a construção do estádio, ou pelo menos da maneira que está sendo feita, para deixar bem claro, né, que ele é contra o estádio, mas sim da maneira que está sendo conduzida, né? E colocou alguns temas que a gente precisa argumentar e refletir, embora eu não concorde com todos esses argumentos do BAP. Eu tenho que admitir que pelo menos ele se posicionou, que foi justamente o que eu tinha colocado aqui alguns dias atrás, que eu queria que algum candidato se posicionasse, não que eu vote, né, mas para que eu como torcedor pudesse pelo menos ver para quem que eu vou torcer ou preferir que ganhe as eleições, né? E ele se posicionou relacionado a temas importantes e temas que, se a pessoa se posiciona contra, com certeza perde votos, inclusive dos sócios que votam para presidente do Flamengo. E isso mostra a personalidade do candidato, ao menos isso. Embora, de novo, eu discorde do posicionamento em relação a alguns temas. E eu vou fazer aqui algumas considerações aos principais pontos abordados pelo BAP. Um dos motivos pelo qual ele é contra o estádio é a questão do estádio ser comprado, o terreno ser comprado através de um leilão da prefeitura, né, já que foi desapropriado o terreno, e eventualmente lá na frente a Caixa reivindicar um outro valor para esse terreno, entrar na justiça, alegando que ela foi prejudicada, que foi vendido por um valor menor devido à desapropriação, e aí entrar na justiça requerendo um valor maior, né? Olha, eu não sou advogado, mas na justiça a gente sempre costuma dar importância para algo chamado jurisprudência, né? Que é uma linha de pensamento do judiciário e tende-se a seguir o que vem sendo decidido até então, né? Em relação à desapropriação do terreno, a gente teve ali um terreno muito próximo, que é o terreno do Porto Gentileza, que foi desapropriado também pela prefeitura e concedido via leilão também para uma empresa, para uma iniciativa privada. E não teve essa questão de se rediscutir o valor, a Caixa até entrou com uma ação judicial a respeito, mas não aconteceu nada, inclusive o terreno foi construído já o que era para ser construído lá, o Terminal Gentileza, né? Então, são situações muito semelhantes. Óbvio que existe um risco de a Caixa entrar e requerer um valor, mas talvez chegue no valor que o Flamengo já queria pagar, que é os 250 milhões de reais por esse terreno, e não os 136 que o Flamengo provavelmente vai pagar via leilão, né? Ou seja, vai ter uma economia entre o que ele planejou pagar e o que vai pagar de mais de 100 milhões de reais. Então, sabe, esse risco deveria estar, entre aspas, já computado, contabilizado e dinheiro reservado. Então, eu não acho que é um grande risco você comprar um terreno via desapropriação, já que isso é uma ferramenta, um dispositivo legal, e eu não vejo porquê, já que tem um precedente de um terreno em frente com características semelhantes, né? Então, para mim, esse argumento cai por base, embora exista uma reflexão a respeito, um ponto importante abordado, mas para mim não faz sentido. E um outro ponto, qualquer empreitada que você faça em relação à construção de estádio, de uma obra dessa magnitude e complexidade, riscos sempre haverão, menores ou maiores, controláveis ou menos controláveis, mas sempre haverão, né? O importante é você criar alternativas para controlar e mitigar esses riscos. Um outro ponto abordado pelo BAP é a questão de não existir nenhum estádio com uma capacidade para 80 mil pessoas que não tenha pelo menos 4 vias de acesso. E ali no terreno você vai ter 2 vias de acesso. Então, eventualmente, você teria que criar
mais 2 vias de acesso e a prefeitura pode alterar ali o que havia sido combinado e passar esse encargo, essa obrigação ao Flamengo. O Flamengo teria que gastar mais ainda. Né? Bom, de novo, isso aí eventualmente pode acontecer, mas em qualquer terreno que o Flamengo for comprar, qualquer negociação que o Flamengo faça para construir esse estádio, esse é um risco que pode acontecer também. Se a gente for pensar só nas possibilidades contrárias, a gente não vai construir estádio. Eu acho que o Flamengo vai ter que usar a sua força política para negociar sempre a seu favor algumas situações, ceder de um lado e compensar de um outro. Eu não estou falando de compensar, tipo, ter favor do poder público, mas numa situação de negociação você tem que chegar a uma relação ganha-ganha para os lados que estão nessa negociação. Então eu acho que isso eventualmente vai ter que fazer alguma obra no entorno do estádio. Eu acho que eventualmente sim, pode acontecer, e eu acho que inclusive que isso faz parte. Aonde quer que o Flamengo construa um estádio vai estar sujeito a essa mesma condição, na minha opinião. Então, essa questão do estádio, um outro ponto que ele alega também é que o Flamengo deveria se aproveitar que já tem licitação do Maracanã para ter mais tempo para se planejar para construir um estádio com recursos próprios. Olha, se a gente for esperar tanto tempo, a gente pode perder o fio da meada, porque a gente está esperando tempo demais. E o Flamengo é um clube sólido financeiramente. E, sabe, isso não é argumento, porque a gente vê os clubes no Brasil como o Atlético Paranaense, com um estádio super moderno, e o Atlético Paranaense deve faturar o quê? Em torno de 5, 6 vezes menos que o Flamengo, e conseguiu o seu estádio, uma arena super moderna, que lhe rende bastante receitas. Então, eu entendo esse questionamento do Bap, é um posicionamento, eu acho que inclusive ele pode perder votos importantes por se posicionar de forma contrária a um sonho dos torcedores do Flamengo. Isso efetivamente influencia sim nos sócios que vão votar, mas eu elogio pelo menos a personalidade e a coragem de se posicionar em relação a um assunto popular para a torcida do Flamengo, e se posicionar de forma contrária. Isso pelo menos mostra que ele tem personalidade e vai, caso ganhe, agir em acordo com os conceitos que ele acredita e menos em relação ao conceito que outros tentam influenciá-lo, né? Eu acho que ter personalidade e se posicionar de forma clara é uma virtude. Nesse sentido, para mim, um ponto positivo para ele. Agora, em relação ao que ele pensa do estádio do Flamengo, aí eu já acho que é um ponto negativo, porque eu penso frontalmente contra, como eu abordei aqui, embora respeite a linha de raciocínio que ele adotou. Mas eu sou contra. Eu acho que o Flamengo tem sim que construir seu estádio e tem todas as condições e ferramentas para isso. Como eu disse, não pode deixar passar o fio, né, o trem da história, porque já era para ter construído esse estádio faz muito tempo, e não pode também ficar sujeito ao Maracanã nas condições que foram fechadas, nas condições que foram descritas no leilão e aceitadas pela dupla Fla-Flu. Essa é a minha opinião, quero saber a sua, então deixa aqui seus comentários, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.